Essa torta a gente vai usar 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 de leite, 1 de óleo, 1 colherinha de chá de fermento, queijo parmesão, se vocês tiverem ele para ralar, que foi o que eu fiz, melhor, e orégano. Aí no liquidificador a gente vai começar colocando os líquidos. Primeiro eu vou colocar os ovos, então eu vou quebrar os ovos, cada um deles eu vou colocar no liquidificador. 1, 2, e esse é o terceiro. Agora eu vou colocar o leite. São 2 xícaras de leite, tá? Então, como eu tenho medidor, eu vou usar pelo medidor, mas são 2 xícaras de leite. Do meu medidor, 1 xícara de óleo. Então, vamos colocar lá a xícara de óleo. E agora eu já vou dar uma batidinha com esses ingredientes que estão aqui. Depois de bater um pouco essa massa, agora a gente vai colocar o queijo, a farinha primeiro. São 2 xícaras de farinha de trigo. Para não ficar uma massa tão grossa, e se você tiver um liquidificador como o meu que bate, ele processa tudo se eu colocar as 2 xícaras. Mas eu vou fazer em partes. Então, primeiro eu vou colocar 1 xícara, aí eu vou bater e depois eu vou colocar a segunda xícara para bater novamente. Agora eu vou colocar a segunda xícara de farinha de trigo e vou bater mais um pouquinho. É só para bater até misturar mesmo, tá? Ó, percebam que ainda tem farinha na lateral. Agora eu vou colocar o queijo ralado. O meu parmesão eu ralei agora, tá? Antes de colocar o sal, primeiro põe o queijo ralado, para aí vocês saberem qual vai ser realmente a dosagem, o tanto de sal que vocês vão colocar. O primeiro ponto para você ser um bom cozinheiro é você fazer a massa, experimenta, bate um pouco. Qualquer ingrediente que você for acrescentar, que você vê que vai dar sabor, experimenta antes de colocar qualquer outra coisa. Então, eu vou colocar o parmesão e vou colocar o fermento e só uma pitadinha de orégano. Tá bom. Tá bom de orégano. Ó, percebam que eu não coloquei muito. Acho que deu pra focar, né? Agora eu vou bater mais um pouquinho e já coloco o fermento. Pro meu paladar ainda tá faltando sal, então eu vou colocar uma colherinha de sal. Uma colherinha de café de sal. Ó. Eu vou colocar um pouquinho, aí eu vou bater. Se precisar, eu acrescento mais. E aí, antes de bater com sal, eu já vou colocar o fermento que eu já bato de vez. A minha dica essa semana vai ser essa tampinha aqui. Eu não sei se vocês sabem, a tampinha que vem no potinho de fermento, ela já é um medidor. É que a minha câmera não vai dar pra focar, mas ela é um medidor. É uma colher de sopa de fermento em pó. E essa tampinha é exatamente a medida que eu preciso, ó. Nem muito, nem pouco, o suficiente. Então, vamos colocar... Agora, a gente vai bater bem pouquinho, só para incorporar o fermento. E aí, a gente vai fazer o recheio. O meu recheio, a minha sugestão, eu vou apresentar para vocês, mas aí vocês escolhem o que vocês preferem, tá bom? Vou bater um pouquinho. Misturou o fermento, pode desligar. Agora a gente vai fazer o recheio. Experimenta para ver se tá bom de sal, tá? Antes de qualquer coisa, antes de colocar o recheio, experimenta para ver se tá bom de sal a massa. Para o recheio, a gente vai precisar de uma panela com uma colher de óleo ou de azeite, o que você tiver aí. Alho. Eu usei um dentinho de alho. Meia cebola. Minha cebola era pequena, mas eu só vou usar meia cebola mesmo, tá? Usei essas azeitonas que eu tinha e 2 latas de sardinha. Aí você escolhe a marca que você preferir, tá? E uma seleta de legumes.
tá? Eu peguei aqui cenoura e ervilha. Como eu tenho essa cenoura já raladinha aqui, eu vou usar um pouco dela também, porque eu gosto muito de cenoura. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Só a seleta e a sardinha, a azeitona já dá um gosto muito bom. Aí eu vou só dar um susto no fogo bem rapidinho para eles se misturarem, pegarem o gosto. E aí já vou separar esse recheio. Ele precisa esfriar totalmente para a gente poder colocar na massa, tá? Então, primeiro de tudo eu vou dourar a cebola, espero um pouquinho e coloco o alho. Cebola lá, agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá bom? Pra ela ajudar a soltar a água da cebola e já tá fazendo aquele barulhinho delicioso. Não sei se é o sonho de você, o meu maior prazer na cozinha é escutar esse barulhinho. Esse barulhinho é fantástico. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Tá bom? Ó, ele já começa a ter alguns queimadinhos. Agora eu vou colocar o alho. Quando o alho tiver douradinho, aí a gente vai colocar a sardinha e os legumes. Coloquei lá a sardinha, agora eu tô colocando a seleta, agora eu vou dar uma mexida e já vou tirar já. Tá um cheiro maravilhoso. Agora eu vou misturar só a azeitona aqui por último. Vou colocar uma pitadinha de sal pra arrumar e já vou deixar reservado para esfriar antes de colocar naquela massa que a gente bateu. Enquanto ele tá aqui no fogo, aproveita, vai lá e liga o forno, deixa uns 10 minutinhos na temperatura de 180 graus. Deixei 5 minutos, agora eu coloquei a azeitona, vou dar a última mistura dela e já vou tirar daqui. O recheio tá aqui descansando, tá? Ainda tá saindo fumaça, ainda tá um pouquinho quente. Enquanto isso, eu já deixei o forno a 180 graus por 10 minutos. Ele ainda tá no 5º minutinho, ainda tá esquentando. Eu untei essa forma aqui, ela tem 27 centímetros por 18. E agora eu vou colocar um pouco da massa. Vou aguardar o recheio esfriar um pouquinho, que ainda tá um pouquinho quente. E aí, depois eu vou colocar o recheio e depois eu vou colocar um pouco mais de massa. Antes de colocar o recheio aqui na massa, dá uma olhada se realmente tá com tempero, tá? Não esqueçam, eu coloquei mais uma pitadinha de pimenta do reino, porque eu achei que tava faltando algum sabor, e agora pra mim ficou bom. Então, coloquei mais ou menos 2 pitadinhas, aquela que vocês viram no vídeo e outra que eu acabei de colocar, bem pouquinho mesmo. Já coloquei metade da massa, agora eu vou rechear ele. Vou rechear a torta, vou colocar o recheio aqui numa parte dessa massa. Deixei 12 minutos esfriando, já não tá saindo mais fumaça. Agora é só espalhar o recheio aqui na massa, tá bom? Nossa, até rimou. Depois espalhar o recheio todinho pela massa, agora a gente vai colocar a segunda parte. Agora a gente vai espalhar a segunda parte na massa. Agora a gente vai levar ao forno, a temperatura continua 180 graus e aí depende da potência do forno de cada um. A minha torta vai assar mais ou menos em 40 minutos. Aí vocês fiquem de olho, ela fica douradinha, tá? E ela ficou assim, ó, bem fofinha. É que ainda tá super quente, então eu não vou mexer nela muito, não. Ela ficou desse jeito aqui, ó, e tá um cheiro maravilhoso a torta. Ficou bem recheada, ficou muito recheada, aliás. É que ela tá quente, mas ela fica nessa textura mesmo, tá? E aí ficou desse jeito.